E do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. A rabiola enroscou no telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. Na vida perder sabendo ganhar, escolha de fato ou não mostrar. Na volta de lá pra cá, aqui de cima, turbilhões de emoções ao se escrever tal rima. Um gosto de desgosto misturado ao doce mel, amargo prazer de crocância ao doce fel. Sublime presença que me volta ao passado, lembrar que os caminhos estão certos e não errados. Pobre daquele julgador do menino prodígio, mal sabe que ele está ali perdido, buscando no humano um ser mais fraco. Na presença do menino que lhe joga pro buraco, a mão foi estendida, basta segurar. Literal humildade de ver e não julgar, na qual lhe mostra a ajuda que precisa. Chegou a hora de você dar a volta por cima. A rabiola enroscou no telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. A rabiola enroscou no telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. O coração é púrpura, medalha de quem bate, de quem age com verdade no peito. A força do lobo é a matilha da matilha, o lobo de visão é o veneno. Não seja alheio ou surdo para as verdades contadas no mundo de Black. Sou fã, vão, fã, para loucos à noite, as minos, gramos, passas, é de fã. É o tiro que vai, o eco que vem, um corpo que cai, vai pro além. Está perdido na terra do nunca buscaram por fã. O Superman, fora de foco, fora de alcance. Menino prateado, malabares no sol, decepção que corrói e destrói, construindo um monstro sem coração. Pergunta a você, o que quer ser, como vai ser, o que tem condições de ser. No telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. A rabiola enroscou no telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. A rabiola enroscou no telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. A rabiola enroscou no telhado e do pipa sobrou só a seda que bolava no ar a raiva de todos em paz. É isso daí, mais uma entrevista, mais um grande sucesso, começando 2020 com tudo, com Dor Curioso. Primeira entrevista de hoje, vocês vão gostar bastante, é claro. E agora vocês viram uma grande novidade. Vou tentar, vou garantir de toda entrevista ter um fundo musical ou uma pessoa cantando. Vocês ouviram aí o Dom Di com a sua música. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é um amigo meu de infância, um amigo meu de escola. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver nas próximas entrevistas quem que vai cantar, né? E hoje, a primeira entrevista de 2020, eu vou ter o grande prazer de entrevistar um grande professor, matemático e expert em matemática. Com muita honra, com muito prazer, eu queria receber Arthur Ribeiro! Arthur Ribeiro, agora você apareceu no vídeo. Bate palma comigo, Arthur. Agora que você apareceu no vídeo ali, rapaz. Bom, Arthur, primeiramente eu queria agradecer muito você pela... Você ter aceito aqui, rapaz. Nós estamos aqui na casa do Arthur, que fica no... Jardim Antártica. No Jardim Antártica. O Doido Curioso, que já foi até para Jaraguá, hoje estamos no Jardim Antártica. Sim, né? É um prazer, foi um prazer aceitar essa entrevista. E você também assiste as entrevistas, né? Assisto, já assisti sim e achei muito legal. Legal, agora como um entrevistado também, né? Claro, né? E o assunto que você... E o assunto que a gente vai falar hoje, Arthur, ele é interessante. Por quê? Interessante e curioso. Porque ninguém gosta. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como é que você foi gostar de matemática, cara? Meu Deus, matemática? Você bate bem? É muito normal as pessoas perguntarem isso mesmo, né?
Tudo começou quando eu fazia a 6ª série. E aí eu conheci um professor que me apresentou para esse mundo. O que acontecia? A gente tinha Olimpíadas de Matemática. Tínhamos não, né? Nós temos a OBMEP e a OBM. E aí esse professor, ele tinha aulas no contraturno. E aí ele me convidou para ir para uma dessas aulas. E eu tive contato com pessoas de outras séries que também estavam competindo nessa Olimpíada. E foi aí que eu me apaixonei pela matemática. Primeiro porque esse professor conseguiu mostrar para mim que eu consigo usar ela no meu dia a dia, que é o que muitas pessoas não conseguem ver. E que a matemática ela pode transformar a vida das pessoas e ajuda com que elas possam alcançar os objetivos dela. Então por isso que hoje eu sou apaixonado pela matemática, por ter conhecido esse professor e ter me mostrado esse universo. Ele foi um inspirador para você. Com certeza, até hoje. Ai, que Ele legal. foi o melhor professor que eu já tive e com certeza é inesquecível. O cara que estuda matemática, você pode falar que o cara é meio louco? Sim, se você for num instituto, assim, você geralmente encontra pessoas que não vão bater muito bem, né? Não sou muito legal. As pessoas têm prioridades diferentes, né? As pessoas conversam sobre outras coisas e acaba sendo diferente do mundo real, muitas vezes. Entendi, porque é muita coisa, né? Muita conta, é muito... Ah, dá pra ficar louco com matemática. É cansativo, tem que amar mesmo pra poder fazer. E Arthur, eu vou te fazer as perguntas, eu até agradeço já desde já a pergunta das pessoas, a pergunta da audiência. Confesso que eu mesmo... Essa foi a única pergunta que eu bolei, né? De ser louco, é uma pergunta que eu faço, né? Uma pergunta O resto- geral mesmo. É, faz. Então, porque as pessoas mandaram tantas perguntas, né, audiência, que eu vou ficar só nas perguntas da audiência. Tá bom? Bem, Tudo bem? Então a primeira pergunta é a seguinte. A primeira pergunta eu já fiz, né? Como gostar de matemática, você já respondeu. E a outra pergunta. Como fazer conta de dividir com divisor com mais de um número? realmente essa é uma pergunta interessante, porque geralmente o que acontece? Nós temos as tabuadas. É algo antigo, né? Mas as pessoas ainda usam de uma forma geral. E aí, quando você faz tabuada, você tem divisões com números de 2 algarismos. E aí você não precisa de um número de 3 algarismos para fazer uma divisão, né? Tanto que a nossa tabuada só vai até o 10, que tem 2 algarismos. E o que acontece? Quando surge uma conta de dividir de 3 algarismos, geralmente as pessoas têm um receio a mais, não sabem o que fazer naquele momento. Quando a gente vai fazer a conta de dividir, nós temos aquele dispositivo, que você tem um número aqui, e tem tipo aquela casinha aqui, e o número que você vai dividir por ele. Sim. O que acontece? Se você tem um número de 3 algarismos, você sempre não vai olhar para os 3 de uma vez. Vamos dar um exemplo. 100 dividido por 4 é um número de 3 algarismos, e eu tenho 4 aqui. O que você vai fazer? Você não vai olhar para o 100 primeiro. Você vai olhar só para o 10, para os 2 primeiros algarismos. O que acontece? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2. Coloca 2 aqui, 8 aqui, sobra 2. Abaixo 0. Fica 20. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5. Você coloca 5 aqui, 20 aqui, 0. E é dessa maneira que você faz com números de mais de 2 algarismos. Você não precisa olhar para todos os algarismos de uma vez. Vocês olham primeiro para os 2 primeiros ou para os 3 primeiros, dependendo de por quem você está dividindo. Entenderam? Eu não entendi nada. E vou te dizer, essa entrevista vai ser uma das entrevistas que eu não vou entender nada do que você responder. Sou praticamente zerado em matemática. Eu só não sou zerado porque eu sei quanto que é 1 mais 1. Mas fora isso, eu não sei quase nada. Não, imagina, mas no papel funciona. Tem que dar certo. Ainda bem, ainda bem. E Valéria, esqueci de fazer uma pergunta. Você é estudante de matemática onde? Eu faço na USP, eu faço licenciatura de matemática. Não é Mobral aqui não, meu. Cara da USP. Vamos lá, vou tocar aqui porque tem muita pergunta. Imagina. Olha, e falando nisso, a gente acabou de falar da sua escola, né? Da Sim. USP. A outra pergunta. O que as escolas erram na educação dessa matéria, matemática? É bem comum essa pergunta e eu acho um tema muito interessante porque... Não é comum não. A audiência não faz pergunta. Ah, tá. É uma pergunta diferente. tudo sabe? bem. Né? Diferente, então. Isso. Então o que acontece? As escolas, elas muitas vezes focam no final do ensino médio. Os estudantes têm que passar do vestibular, então elas focam muito no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio.
Mas elas esquecem que matemática é algo que precisa de base. Então, o estudo da matemática ele tem que começar a ser feito não nos últimos anos escolares, mas nos primeiros. O erro das escolas é não fazer com que o estudante possa ter uma boa base matemática. O que é uma boa base matemática? Saber somar, subtrair, dividir e multiplicar. Se o estudante tiver essa base bem formada, quando ele chegar nos próximos anos, ele vai seguir e não vai ter esse ódio tão comum que as pessoas têm por matemática, se ele aprender bem essas 4 operações. Então esse é o erro das escolas. Elas acham que elas têm que prestar atenção no final do período escolar do médio, mas na verdade elas teriam que fazer essa prestação de contas justamente no começo da vida escolar do estudante. Em quais áreas principais, eu acho que continua essa resposta, nós podemos dividir a matemática, desde a básica até o ensino superior? A matemática, eu costumo dizer que ela é de uma forma contínua. Então, o que a gente acaba aprendendo no ensino fundamental e médio vai fazer com que você possa entender os elementos do ensino superior. Eu vou citar 3 áreas da matemática que eu acho que são importantes, que no caso a aritmética, a álgebra e até mesmo a parte de combinatória. Essas são 3 partes da matemática que são importantes e que, se forem bem desenvolvidas durante a vida escolar do estudante, ele vai ter um bom desempenho se ele escolher uma vida acadêmica na área de exatas, né? Entendi. Legal, tá vendo? Não dá para desenvolver muito por causa do tempo, mas esses 3 são importantes. Maravilha. Tem dicas, Arthur, para fazer contas rápidas na cabeça? Até mesmo burro? Olha, por exemplo, a gente tem provas que a gente tem que fazer contas muito rápidas, vestibulares principalmente, quando a gente fala principalmente de Enem. Enem você tem 3 minutos para uma questão, então você tem que adotar um método de ser o mais rápido que você puder. Em questão de multiplicação, o que você pode fazer é, se por exemplo você tiver 15 vezes 20. Primeiro você pode dividir o 15 em 2 partes, 10 e 5. Primeiro você faz 10 vezes 20, 200. Depois você faz 20 vezes 5, 300. 20 vezes 5, 100, aliás. Quando você soma 20 mais 100, dá 300, que é justamente o resultado de 20 vezes 15. Mas aí você está fazendo mais conta, não acaba com a cabeça da pessoa? Não, porque são contas mais fáceis. Ah, tá. Por exemplo, às vezes você não sabe quanto é 49 vezes 27. Mas se você decompor um número em 2 partes, você pode fazer essa conta de uma maneira mais fácil. É verdade. Como 20 mais 7. E aí você faz de uma maneira mais rápida. Não, legal. Excelente dica. Ô Arthur, se você tivesse que escolher os principais assuntos que servem de base ou pilares para aprender qualquer coisa de matemática, quais seriam? Eu já falei aqui nessa entrevista. Para mim, é somar, subtrair, multiplicar e dividir. O estudante ele precisa saber isso. Eu já presenciei casos de estudantes do médio saberem a fórmula, mas não aplicar a fórmula de forma correta, mas não saberem somar, subtrair, multiplicar e dividir. Sim. O estudante precisa saber isso, é obrigatório. Se ele souber, ele vai ter um desempenho excelente em matemática. Agora, olha que pergunta interessante. Pergunta como faz para calcular o quilômetro, por exemplo. Eu nunca sei dizer quantos quilômetros ou metros tem de um lugar para o outro. Interessante. Que parece ser fácil essa pergunta, mas não é não. Então, o que acontece para a gente poder medir, né, certas medidas, a gente usa os aparelhos existentes, né, a métrica e tudo mais. Agora, se a pessoa quis perguntar sobre como a gente converte quilômetro para metro, há um padrão nisso, né? A gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. Então você aplica essa fórmula, o tipo de medida, especificação, e assim você consegue resolver várias questões, que é algo bem comum em provas. Você usa essa medidazinha para tudo, praticamente. Entendi. Qual a diferença, Arthur, entre matemática e engenharia? Discussão interessante, dentro da universidade eu posso dizer que até uma certa competição entre matemática e engenharia, um fala do outro e tudo mais. Eu não sou engenheiro, eu sou sou melhor matemática, o cálculo é mais difícil, né? O que acontece? Eu sempre costumo dizer que a engenharia usa a matemática como ferramenta. Eu me apaixonei por matemática porque você olha para os vários âmbitos da vida e ela, praticamente 70%, ela é um tipo de ferramenta para resolver problemas. Então a diferença entre matemática e engenharia é que a engenharia usa a matemática como ferramenta para resolver os problemas. Para o engenheiro
por exemplo, para ele fazer um projeto de um prédio, ele vai precisar de medidas matemáticas de contas para poder fazer esse projeto. Então, é nesse sentido que elas se diferem. Então, engenheiros, vocês são matemáticos. Sim, de certa forma. A matemática ela só se aprofunda mais. Um engenheiro ele não vai se aprofundar tanto quem estuda especificamente matemática. Ele só vai saber como aplicar. A gente que faz matemática, a gente busca como provar que aquilo é verdade. Ah, legal. Então, essa é a diferença básica. Entendi. Matemática tem alguma coisa a ver com interpretação de texto? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Eu penso até em dizer que a interpretação de texto é essencial. Nós temos provas, vou citar de novo, o Enem. É uma prova totalmente interpretativa. É assim. E se não interpretar, não faz. Mesmo sabendo as fórmulas, mesmo sabendo as contas básicas. É muito importante saber ler matemática, né? Nós temos palavras, conectivos que indicam se você vai somar, se você vai subtrair, se você vai tirar, colocar. Então, é sim interpretação e é um ponto até que as escolas têm que melhorar também. Ensinar o aluno a associar o português com a matemática. A associação dessas duas matérias é essencial para que o aluno consiga se desenvolver ao longo da vida escolar. Inclusive, eu vou te confessar que a pessoa que fez essa pergunta, ela citou o concurso. Sim. Ela citou o concurso. O concurso ele tem muitas pegadinhas. Pegadinha. E quando você pega a parte de matemática, se você não souber ler, com certeza você vai errar muitas questões. É por isso que é muito treino. E outra pergunta sobre diferença aqui. Qual que é a diferença entre matemática e trigonometria? É só uma forma bonita de dizer matemática? Olha, dentro da matemática tem vários nomes bonitos, né? Nomes complicados, assim, eu faço isso e tudo mais. Trigonometria é só mais um ramo da matemática. Na trigonometria a gente consegue relacionar lados e ângulos. Confesso que até é uma parte que muitos estudantes não gostam. Geralmente a gente vê aí no ensino fundamental. É uma parte que tem muitas fórmulas, mas é só mais um ramo da matemática. Ela está incluída dentro como se fosse uma parte do grupo. É matemática. É matemática. Tá certo. Trigonometria. Olha a pergunta da audiência, hein? Quanto é 50 dividido por 2 vezes 3 menos 7? Muito bem. Vamos ver agora sobre a matemática. Né? Então, expressões numéricas. Isso é algo que também a gente vê no fundamental, mas que muita gente tem dificuldade. A pergunta que surge é, eu tenho 50 dividido por 2 vezes 3 menos 7. Confere? Foi isso, né? O que eu resolvo primeiro? Eu resolvo primeiro a multiplicação? Eu resolvo primeiro a divisão? Eu subtraio primeiro? O que é que eu faço? Dentro da matemática, existem parênteses, chaves, colchetes. E há uma ordem que você tem que resolver, como se fosse de fora para dentro. Nessa expressão que foi mandada, não tem colchete, chave, só está a expressão limpa. Então, o que acontece? A gente tem uma ordem de resolução. Primeiro você resolve multiplicação ou divisão, e depois você resolve só soma ou subtração. E você sempre resolve a expressão da esquerda para a direita. Então aí você tem aí na expressão, né? 50 dividido por 2 vezes 3, não é? A gente vai resolver primeiro a divisão e a multiplicação. Arthur, agora o que eu faço? As duas estão em primeiro lugar, são prioridade. Você resolve da esquerda para a direita. Então resolve nessa ordem. 50 dividido por 2, 25. 25 vezes 3. 25 vezes 3, 75. 75 menos 7, é isso? É. 75 menos 7, 68. Ele respondeu a pergunta, se lascou. Vamos ver, Não, deixa eu valeu. conferir aqui. É isso aí mesmo? mesmo. Tá certo. Isso, 25, 75, 68. Não, tô brincando, você lascou, não, mas ele respondeu a pergunta. O menino é matemático. Rapaz. Tem uma ordem. É chato de aprender, eu confesso, não é porque eu sou da área que eu vou dizer que é legal, mas com muito treino e força, a pessoa chega lá. Agora nós vamos ter uma coisa que eu não tinha combinado com o Arthur, mas como ele é bom, ele vai fazer. Arthur, agora você vai dar uma aula para os nossos telespectadores a respeito do que você aprende. Qual que é a matemática que você aprende? Eu tenho várias matérias, assim, dentre das que eu mais gosto que eu faço hoje é cálculo. Então você vai fazer uma aulinha aqui de 1 minuto para os nossos telespectadores sobre cálculos. Vamos lá. Cálculo. Pera aí, só um minutinho. Troca aqui comigo. Tá. Vem aqui. Aula com Arthur Ribeiro sobre cálculo. Vambora! Vamos lá, como todo mundo não conhece muito, eu vou dar a noção mais intuitiva. Muitas vezes a gente tem um gráfico, eixo Y, eixo X, e a gente tem um gráfico.
Só que o cálculo faz? Ele consegue calcular a área abaixo desse gráfico. Então, eu tenho aqui entre eixo x e eixo y, eu tenho um gráfico e eu quero calcular a área abaixo desse gráfico. Eu consigo fazer isso com a integral. Então, o que você faz? Você pega um intervalo. Se o gráfico começa aqui no x igual a 2 e vai ter até aqui no x igual a 5, essas vão ser as extremidades da sua integral. Provavelmente ninguém vai entender nada, porque é algo já... Ele pediu pra mim fazer algo que eu tô do curso, então é muito avançado, tá? Mas a noção intuitiva é essa. Com a integral, que quem for fazer exatas um dia vai ver na graduação, nós conseguimos calcular áreas abaixo de gráficos. E não são áreas perfeitinhas, são áreas feias, que a curva sobe, desce. Não é um retângulo, você consegue calcular áreas de curvas e abaixo do gráfico. Isso é o que eu posso dizer. Muito bem, ficamos então com a aula do Arthur. Muito obrigado, Arthur, por você ter aceito a entrevista, foi muito Prazer. bom. Cara, foi muito mais legal do que eu pensava, porque eu pensei que ia ser bem... Não, foi muito legal mesmo. Não, foi ótimo, foi um prazer estar aqui. Legal, muito bem, obrigado, Arthur, de novo. Se você gostou, tenho certeza que você gostou, porque a entrevista foi legal mesmo, né? Legal, obrigado por ter assistido. Até a próxima entrevista do Doutor Curioso. Arthur, dá aquele tchau. Tchau, gente. Prazer. Agora desliga lá, por favor. Aperta o stop.